E aí, minha gente, hoje eu trouxe mais um tutorial para vocês. Comecei com a limpeza da pele usando um tônico adstringente e logo em seguida fui fazer a hidratação dessa pele. Usei um hidratante bem fluido, porque a pele dela não necessita de uma hidratação tão densa e intensa. Então eu usei esse hidratantezinho fininho e espalhei por todo o rosto com o pincel Duo Fiber. Em seguida, fiz uma misturinha de bases aí e passei por todo o rosto usando um pincel língua de gato. E esse passo eu acelerei um pouquinho porque não tem nenhum mistério, né? É só espalhar pelo rosto inteiro com um pincel que não acumule muito produto, que logo em seguida a gente vem com a esponjinha para uniformizar essa base. Agora eu vim com essa esponjinha da Macrylan. Ela é aquela de microfibra e uniformizei toda essa base, espalhando pelos cantos que eu não tinha aplicado ainda. Então é sempre bom a gente passar com o pincel antes, que dá até uma cobertura maior. Agora eu vim com um contorno líquido, um produto cremoso para devolver as sombras desse rosto. Então eu uso uns 2 a 3 tons acima do tom da pele dela para a gente fazer um contorno mais marcado, já que é para foto e vídeo, então a gente pesa um pouquinho mais nesse contorno. Agora eu volto com a esponjinha para uniformizar esse contorno também, para ele não ficar manchado e já preparar a pele para receber os produtos em pó. Agora eu venho fazendo a iluminação com um corretivo bem mais claro. Faço a iluminação aí abaixo dos olhos dela. Ela não tem muita olheira, então eu não senti a necessidade de usar um corretivo de mais cobertura, como uma camuflagem, por exemplo. E já venho com a esponja para espalhar esse corretivo aí na área onde a gente quer iluminar. Agora eu venho com o contorno em pó, selando todo aquele produto cremoso que a gente colocou antes. Eu gosto de usar esse pincelzinho chanfrado, que é o contorno do rosto dela mesmo e facilita muito na hora da aplicação do produto. Antes de selar essa pele, eu tiro todas as marcações com a esponjinha para não correr o risco de acumular produto abaixo dos olhos. Então, depois que eu tiro, eu já venho com a esponjinha de veludo e aplico o pó solto em toda a área que eu fiz a iluminação. Não aplico em cima do contorno para não correr o risco de acinzentar, até porque não é necessário, já que a gente já selou com o contorno em pó.
Venho tirando todo esse excesso e passando um pouquinho só de pó compacto para aumentar essa cobertura e a durabilidade da pele. Já venho com a bruma para tirar esse aspecto de pó e dar uma maior resistência à pele. E com a pele um pouquinho úmida, eu venho com o blush para causar mais durabilidade e também uma pigmentação maior. Venho com o contorno do nariz, uso um pincelzinho de esfumar menor e o mesmo contorno em pó que eu usei no rosto, que é o Choco Dream da Bruna Tavares. Agora vamos começar os olhos e vocês vão perceber que o vídeo tá tremendo um pouquinho, é porque eu coloquei o ventilador atrás do celular. Não percebi que tava interferindo, mas vocês têm um pouquinho de paciência comigo, que eu sou nova por aqui, mas vai dar certo. Uniformizei a pálpebra com o corretivo e já vim espalhando com a esponjinha para começar o esfumado. Começo o esfumado com uma sombra mais alaranjada, mais quente e intensifico ela muito aí no cantinho do olho para unir com o contorno que a gente fez no rosto. Uso um pincelzinho mais gordinho, já que a gente tá pegando uma área maior, então eu vou aplicando o produto até quando eu achar que tá bom. Agora eu venho com um pincelzinho menor e uma sombra um pouco mais escura, que é a que eu usei anteriormente. E ela também é um marrom mais quente. E eu tô usando só pra dar uma marcaçãozinha nesse cantinho do olho e no côncavo também. Volto com o primeiro pincel que eu usei para tirar as marcações das bordas dessa sombra. Mas eu não passo o pincel dentro para não perder a pigmentação. Eu molhei o pincel com um pouquinho de bruma e apliquei o iluminador mais claro da paleta da Ruby Rose aí no cantinho interno do olho. Fiz do mesmo jeito do outro lado e agora eu vim com o iluminador solto da Ana Paula Marçal, o que é mais rosado. Ele é um rosinha bem rosé e apliquei por cima desse iluminador. Agora eu tô aplicando um pouquinho de cola de glitter, a que eu tô usando é aquela empomada da Vult, pra vir aplicar um glitter mais grosso por cima. E esse que eu vou usar agora, que vocês virão ver, é o da Florenza. Ele é um lilazinho e eu quis dar esse tom mais roxo para maquiagem, só que eu não apliquei muito, foi só um pouquinho mesmo, porque eu não gosto muito de trabalhar com esse glitter mais grosso.
Já apliquei do outro lado e agora eu vim com um pigmento mais rosinha para passar por cima, para tirar as marcações desse glitter mais grosso. Então eu uso ele bem fininho e vou ali preenchendo os espaços que o glitter grosso não conseguiu preencher. E o resultado ficou perfeito. Agora eu já venho com um delineado, eu tô usando um delineador em gel. E eu vou fazer aquele delineado que é um pouquinho mais grosso no final do olho, que a gente dá uma esfumada e coloca um pouquinho de sombra preta. Então vocês vão ver o resultado aí no final e vão ver que eu vou engrossando na medida em que eu vou chegando mais no finalzinho do olho. Dou uma esfumadinha com um pincel limpo, sem nenhuma sombra, eu esfumo ali só no cantinho do olho e já parto para fazer o delineado no outro olho. Agora eu volto com o pincel que eu fiz o segundo esfumado e vou tirar a marcação da sombra preta que eu coloquei no cantinho do olho. Agora eu já tô corrigindo a sobrancelha com a pastinha de sobrancelhas e um pincelzinho chanfrado que eu só uso pra isso mesmo. Agora eu vou fazer um esfumado inferior. Eu tô usando uma sombra líquida marrom. É muito parecida com o BT Velvet da Bruna Tavares, na cor brown. E eu passo tanto na linha d'água como um pouquinho fora do olho e já venho com um pincelzinho esfumando as bordas dessa sombra. E em seguida eu intensifico essa cor com uma sombra marrom, a segunda sombra que eu usei no olho em cima. Agora eu passei um pouquinho do pigmento que eu usei por último no olho, ali no cantinho do olho, na parte inferior. E infelizmente meu celular descarregou no finalzinho do tutorial e não pegou, não filmou a parte em que eu aplico os cílios e aplico o batom. Mas aí eu já tô dando um acabamento, olha, com um pozinho mais claro, fazendo a limpeza ali abaixo do olho. E no final eu vou deixar algumas fotos para vocês verem como ficou a maquiagem toda. E qualquer coisa vocês podem ir lá no meu Instagram, que é @estudioeduardaivo, que eu postei muita foto dessa produção que eu amei. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado e deixem sugestões aqui nos comentários de vídeos que vocês querem. E até a próxima!